Olá, sejam muito bem-vindos a mais um módulo da nossa disciplina Princípios Metabólicos, Nutricionais e de Treinamentos Aplicados. Nos alimentar corretamente é uma das chaves para potencializar o desempenho, melhorar a resistência, a força, o foco e também a recuperação. E quando falamos de Krav Maga, que é uma atividade de alto impacto físico e mental, a nutrição precisa ser estratégica e personalizada. No nosso módulo 5, vamos trabalhar o tema Dieta Ideal para Krav Maga, antes, durante e depois do treino. Nós vamos explorar, gente, quais são os nutrientes mais importantes em cada fase, como adaptar a alimentação ao tipo de treino e como o planejamento nutricional pode prevenir fadiga, cãibras e queda no desempenho. Se vocês buscam unir performance e saúde no contexto de Krav Maga, esse conteúdo vai te dar base e direção certa para isso. Por isso, pegue seus materiais, pegue caneta, papel e vem comigo. Vamos começar. Qual a importância da nutrição no Krav Maga? Eu falei nos módulos anteriores sobre os macronutrientes e sobre os micronutrientes. Quais eram os papéis que eles desempenhavam dentro do corpo diante dessa modalidade. Agora a gente vai abrir um pouquinho a mente e transformar essas substâncias agora em alimentos de verdade. Primeiro, o impacto no desempenho, porque uma nutrição adequada não apenas otimiza o desempenho físico durante os treinos, mas também aprimora a capacidade cognitiva necessária para as tomadas de decisões rápidas. Então, se eu não tiver uma boa nutrição, uma boa dieta, uma boa alimentação, e eu não tiver constância nisso, eu não tenho meios adequados para conseguir raciocinar no momento exato. De nada vai adiantar ter técnica, de nada vai adiantar eu ser instrutor, se quando eu mesmo precisei, eu não consegui utilizar, eu não consegui pensar rápido no que fazer. Entenderam? Porque vocês sabem que o Krav Maga é defesa pessoal. Então, não tenho tempo para pensar, tá? Tem gente que faz para o hobby, ok. E tem gente que faz mesmo para se defender caso ocorra alguma coisa. Mas como que ele vai ter uma decisão rápida, vai conseguir raciocinar se nenhum alimento de verdade ele consome? Consome industrializados, ultraprocessados, fica muito tempo em jejum, então ele não vai dar suporte ao organismo para que ele trabalhe com eficiência. Entenderam? Por isso, a alimentação correta estabelece a base para os movimentos precisos e reações instintivas. E outro fator muito importante é a recuperação eficiente, porque eu só consigo me recuperar de maneira eficaz se eu tiver também nutrientes adequados, porque eles vão acelerar a recuperação muscular, reduzir a inflamação pós-treino e preparar o corpo para a próxima sessão de treinamento, tá bom? E existem alguns princípios da nutrição. Um deles é o equilíbrio de macronutrientes. É você colocar na sua dieta, na sua alimentação, proporções adequadas de carboidrato, de proteína, de gordura. Mas como eu vou saber, Nádia? O nutricionista vai avaliar para você se o seu percentual está adequado, ou se tem um maior percentual de carboidrato, ou se tem mais de gordura. E assim ele vai poder equilibrar, tá? É muito importante, porque assim a gente vai conseguir sustentar as demandas energéticas específicas que essa modalidade exige. Outro ponto fundamental é o time nutricional. É a gente ter estrategicamente, né, um consumo adequado de nutrientes nos momentos certos, na hora certa, não ficar pulando as refeições, porque nosso corpo ele não para. Ele está 24 horas funcionando, precisando das reações acontecendo, precisando de suporte, precisando de microminerais, vitaminas, né? Então, a gente precisa ter constância. Hidratação adequada, que faz a manutenção do equilíbrio hídrico dentro do nosso corpo, né? Então, a gente conseguir beber a ingestão de água recomendada para o nosso organismo. Então, não pulem etapas, equilibre os macros,
tenha tempo e constância para fazer suas refeições, faça uma boa hidratação. Assim, a gente vai conseguir fazer com que esses nutrientes eles vão ser distribuídos aos locais certos, porque a água transporta algumas vitaminas e as gorduras transportam outras. Então, a gente precisa da água para poder mandar os nutrientes para todo o organismo, para todo o corpo. E suporte ao metabolismo, que significa isso, que os nutrientes que favorecem a produção hormonal adequada e a prevenção de lesões é necessário ter todos os dias. É necessário ter todos os dias. Não pular etapas, como eu já falei. Assim você vai dando um suporte para que o seu metabolismo, todo o seu organismo, que é uma máquina, ele funcione a todo vapor. A todo vapor. Com maior eficiência, produzindo menos substâncias tóxicas no corpo, porque a alimentação está equilibrada. Então, isso vai no final do metabolismo gerar benefícios também. E como vocês viram, é uma engrenagem. Um metabolismo depende do outro, uma via metabólica depende da outra via metabólica. Se uma estiver ruim, a outra também já fica em defasagem, tá? Já fica funcionando de maneira inadequada. Já fica sobrecarregando outras vias. E as demandas energéticas do Krav Maga? Olha só, Andrade Neto, 2019, ele fala o seguinte, que o Krav Maga representa um desafio metabólico único, que significa que exige tanto vias energéticas rápidas quanto de longa duração, ativando múltiplos sistemas metabólicos. Ele fala também que combina esse desafio metabólico único, ele se combina com elementos de treinamento anaeróbico, que é a explosão, e o aeróbico, a resistência. Estudos mostram que 16 semanas de treinamento consistente resultam em reduções significativas de gordura corporal e aumento da massa magra. Então, já foi comprovado cientificamente que ajuda nessas duas, né? Traz esses dois benefícios para o nosso organismo. Imaginem só vocês poderem fazer propaganda disso. Olha, os estudos comprovam, tanto você vai aprender defesa pessoal, mas se você também quiser emagrecer, desejar emagrecer, o Krav Maga ajuda, colabora. Ele também aumenta a massa magra. Então você vai estar falando com todo o respaldo científico. Uma sessão típica, para vocês terem uma ideia aqui, uma sessão típica de Krav Maga pode gerar um gasto calórico de 600 a 900 calorias por hora, dependendo da intensidade e do nível do praticante. Este alto dispêndio energético requer estratégias nutricionais específicas para manter o desempenho ideal. E outra coisa, não tanto manter, mas as pessoas também, algumas pessoas, podem se empolgar, perde muitas calorias. Quando eu chegar, né, eu como 2 sanduíches, 1 sanduíche, 3 sanduíches, come mal, come alimentos muito energéticos, industrializados, ultraprocessados, que vai ter calorias vazias, vai ter um excesso, né, vai ser hipercalórico, vai ter um excesso de calorias, mas vazias, porque tem poucos nutrientes. E a gente chama isso de calorias vazias. Alimentos com calorias vazias. E aí, uma coisa não compensou a outra, porque vai sempre ficando mais gordura no que você comeu, sem conseguir metabolizar tudo, e a gordura que sobra vai ser armazenada pelo corpo. Por isso é importante a estratégia nutricional, tanto para você conseguir treinar bem, tanto para você dar todo o suporte para o seu corpo, para a questão da cognição também, do raciocínio, do pensamento, assim como para poder conseguir formar massa magra, diminuir realmente a gordura corporal. Olha aí a quantidade de benefícios que vocês podem estar colocando para divulgar o trabalho de vocês, para divulgar o Krav Maga, para ampliar as turmas de vocês. Vamos falar aqui, vamos fazer uma pequena revisão antes de entrar na alimentação e na dieta propriamente dita, nos macronutrientes, as funções. Vamos lá. Os carboidratos,
combustível primário, porque é a primeira via que o organismo usa como fonte de energia. Proteína, reparo e construção. Lembra dos tijolinhos de uma casa? Construção. Gordura, suporte essencial. É um suporte essencial como combustível de energia também. Então, a gente tem carboidrato e gordura como principal função energia, gerar energia para o corpo, proteína, construção e reparo, ok? Segundo, Mercado, ele fala que o seguinte, os carboidratos são as principais fontes de energia durante os exercícios de alta intensidade e que a recomendação é de 5 a 7 gramas por quilo de peso corporal ao dia. E as fontes ideais, arroz, batata doce, batata também inglesa, não tem problema, frutas, pães integrais, macarrão, milho, as massas como um todo. Proteínas são essenciais para a recuperação e construção muscular após o estresse físico dos treinos. E a recomendação é de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso corporal dia. Fontes ideais, onde é que a gente encontra as maiores fontes de proteína? Ovos, peito de frango, peixes e leguminosas. Gorduras fornecem energia para atividades de baixa intensidade e auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas, lembra que eu falei? As 4? K, E, D, A. Queda. E aí, a recomendação de mercado é 0,8 a 1 grama de gordura por quilo de peso dia. Onde a gente acha essas gorduras boas? Azeite de oliva extra virgem, abacate, as oleaginosas como um todo, como castanha de caju, castanha do Pará, amendoim também, nos peixes gordurosos. Vamos adiante. E, revisando aqui os micronutrientes essenciais, temos os antioxidantes, como vitamina C, a vitamina E, o selênio, que combate o estresse oxidativo causado pelo exercício intenso, minerais eletrolíticos também, como o sódio, potássio e magnésio, que são cruciais para a contração muscular, condução nervosa e o balanço hídrico. E, por fim, a vitamina D e o cálcio, que são fundamentais para a saúde óssea, função muscular, importantes, né, para o praticante de Krav Maga, devido ao impacto do estresse mecânico que é causado pelos treinos. Então, os micronutrientes desempenham papéis fundamentais no metabolismo energético, síntese proteica, resposta imunológica, que é a resposta do organismo da gente de defesa, e proteção contra danos oxidativos. Aqui é uma pequena revisão antes de entrar aqui nos alimentos. Hidratação e desempenho. A gente já falou em todos os modos sobre a importância da hidratação. E só para reforçar mais uma vez que uma boa hidratação demonstra... Não, vamos colocar assim, que o déficit, né, hídrico de apenas 2%, conforme a gente está vendo aqui na aula, de 2% do peso corporal, já pode causar reduções significativas no desempenho físico, mental, fundamentais para o Krav Maga. Já prejudica aí tanto o desempenho mental como o físico. Também diminuição da força e potência muscular em até 10%, que é muita coisa. Redução do tempo de reação e capacidade cognitiva. Então, eu vou raciocinar mais lentamente. Aumento da percepção de esforço e fadiga precoce. Então, eu fadigo muito mais rápido do que eu deveria se eu não estiver com o corpo hidratado. E termorregulação comprometida, aumentando o risco de hipertermia, tá? Aqui eu coloquei um percentual, olha só, 20% de redução da capacidade cognitiva, então você vai raciocinar 20% a menos do que deveria, se não tiver com o corpo hidratado. 8% queda na força muscular, então você perde 8% na queda da força muscular. E 15% diminuição do tempo de reação, você tem 15% a menos de tempo de reação. Olha só, gente, que impacto causa. Qual é a recomendação prática? Eu falei lá, né, no último módulo, quando eu falei de vitaminas e minerais, falei a recomendação de água, de 35 a 40 ml por quilo de peso dia, 500 a 600 ml de água 2 horas antes do treino,
e 200 a 300 a cada 15, 20 minutos durante o treino. Agora vamos lá. Qual é o objetivo? Vamos falar de dieta, minha gente, que eu acho que vocês estão curiosos para saber. Dieta pré-treino. Quais são os objetivos da gente fazer uma dieta pré-treino? Maximizar as reservas de glicogênio para encher tudo direitinho. Tem glicogênio no músculo, tem glicogênio ali no, né? Tem um no fígado. O fígado também já vai ficar ali, stand-by, para se precisar eu fabricar. Conforto digestivo, estabilidade glicêmica e hidratação prévia. Tá? Esses são os objetivos principais que deve compor um cardápio, né? Uma dieta pré-treino. Né? Eu quero destacar essa parte aqui do conforto digestivo. Evitar alimentos que causem desconforto gástrico, distensão abdominal ou refluxo durante os movimentos intensos e contato físico do Krav Maga. Olha só, eu não posso, eu devo evitar colocar alimentos muito fibrosos, porque eles vão retardar o esvaziamento gástrico, vai demorar mais para você fazer a digestão, o que é muito bom para quem quer emagrecer, mas só que para quem vai treinar, já fica, olha, comida ainda no estômago, não consegue concluir a digestão. E aí, naqueles movimentos, você vai sentir um desconforto, você vai sentir até, né? Se você também tiver bebido água, vai ficar sentindo a barriga mexer, os líquidos mexerem, a comida mexer, né? Porque vai formando o bolo alimentar, então vai sentindo aquele desconforto. Pode sentir refluxo, a vinda aqui daquela comida. Então, tudo é calculado, escolhido, de forma que auxilie e não que prejudique os movimentos de vocês. Quais são as recomendações? Eu coloquei aqui 2 autores para vocês terem uma noção. Um complementa o outro. As recomendações de Mercado et al., ele fala o seguinte, que é 1,4 gramas por quilo de carboidratos, 1 a 4 horas antes do treino. Então, consumir maior quantidade com maior antecedência. Índice glicêmico moderado abaixo para a liberação gradual de energia. Então, mas Nádia, como é que eu vou saber que um alimento tem baixo índice glicêmico, tem alto índice glicêmico? O que tem alto índice glicêmico geralmente são aqueles com gosto de açúcar. E o de baixo índice glicêmico são aqueles que contêm fibra ou os carboidratos complexos. No caso da batata doce, da batata inglesa com casca, da beterraba, que a gente também pode estar trabalhando ela com casca, apesar de ficar a fibra ali, mas não tem problema se você consumir, olha só o tempo, de 1 a 4 horas antes, e tem uma quantidade X, não é desenfreado, vamos dizer assim, não é 4 horas, não são 400 gramas, 300 gramas, é uma quantidade já calculada, prevista na sua refeição, na sua dieta do dia inteiro. De 10 a 20 gramas de proteína para iniciar a proteção muscular. E as recomendações, né, de Krause falam que devemos limitar gorduras a menor que 15 gramas e as fibras menor que 5 gramas. Só para vocês terem ideia como é pouquinho a quantidade de fibra, é que durante um dia inteiro a gente deve consumir 25 a 30 gramas de fibra por dia. E no pré-treino a gente coloca apenas até 5 gramas de fibra. Por isso que dá para deixar a casca da batata, da beterraba, entendeu? Tanto da batata inglesa como da batata doce. Não tem problema nenhum, é super saudável. Vamos lá, 300 a 15 ml de água, 2 horas antes do treino. E adaptação individual, testar a tolerância a diferentes alimentos. Tem pessoas que, vamos dizer assim, o tempo de digestão de cada pessoa varia, não é igual para todo mundo. O tempo que permanece lá no estômago, por exemplo, que é de 1 a 3 horas, tem pessoas que podem fazer mais rápido, tem pessoas que podem fazer mais lentamente. Então, por isso é importante, porque eu vou passar um exemplo ali mais à frente de dieta pré e pós, mas é importante vocês testarem para saber como o corpo de vocês funciona, como eles vão reagir àqueles alimentos. Porque eu posso colocar aqui um tempo, mas alguém vai fazer e não vai se sentir bem. E outro vai se sentir super, super bem. Então, varia. Então, testem para saber o que é melhor para vocês. Mesmo se vocês forem ao nutricionista, né? Eu sempre acompanho assim. Vamos fazer essa primeira opção.
Se não der certo, no retorno a gente ajusta. E a gente vai ajustar alimento, alimento por alimento, a gente ajusta quantidade, qualidade, entenderam? Por isso é importante, ó, o retorno ao profissional, porque só assim a gente consegue melhorar cada vez mais a nossa performance. O intervalo ideal entre a refeição e o treino varia de 1 a 3 horas, dependendo do volume da refeição e da tolerância individual. Então, descubra aí qual é a tolerância de vocês. Que alimentos vocês se dão melhor? 1 hora antes do treino, 2 horas antes do treino? Exemplos. O que eu posso consumir 3 horas a 4 horas antes do treino? Sanduíche de pão integral, 60 gramas, com peito de frango grelhado, 100 gramas de frango grelhado, alface, tomate, mais um suco de laranja natural, 200 ml. O que essa refeição O que essa refeição tem? Ela me ajuda como? Com 60 gramas de carboidrato, 30 gramas de proteína, 8 gramas de gordura. Então, tá ótimo. Viu que 3 horas, 4 horas antes, não preciso usar whey, porque dá tempo eu metabolizar. 1 a 2 horas antes, vitaminas de banana, com uma banana, com proteína em pó, um scoop, e aveia em flocos, 3 colheres de sopa, mais água. O que eu vou ter nessa refeição? 40 gramas de carboidrato, 25 gramas de proteína, 5 gramas de gordura, tá bom? E de 30 a 60 minutos antes, uma fatia de pão torrado com mel, uma colher de chá, mais uma banana. Então, eu vou dar menos trabalho para o meu organismo digerir. Vai ser o mais simples possível para dar tempo ao meu corpo absorver. 30 gramas de carboidrato, 3 gramas de proteína, 1 grama de gorduras. Tem nessa terceira refeição, tá? Então, vocês podem estar aí utilizando, tentando ver se dá tudo certo com esses exemplos, mas vão ao nutricionista, procure o profissional, porque também vão ter outras opções. Aí a gente ainda faz o seguinte, aí a gente ainda tem que avaliar os gostos, né, alimentares, os hábitos alimentares, os horários da refeição daquela pessoa. Olha o tanto de coisa que a gente tem que pensar para ajudar, mas aqui já dá para vocês terem uma boa noção. Durante o treino, quais são as estratégias que eu devo usar durante o treino? Sessões com menos de 1 hora, o foco exclusivo em hidratação, 200 a 300 ml de água a cada 15 e 20 segundos, como a gente aprendeu no slide anterior, dependendo da intensidade e condições ambientais. Se você treina, pode ser para quem malha também, mas se você treina em locais bem quentes, né, que não tem ar-condicionado, não tem ventilador, que a ventilação é natural, isso tudo vai interferir. Sessões maiores que 1 hora, 30 a 60 gramas por hora de carboidrato, mais hidratação. Quais são as opções que poderia se encaixar aqui? Bebida esportiva, de 6 a 8% de carboidrato. Gel energético com água ou banana, tá bom? Quais são os sinais de alerta que o meu corpo emite durante o treino? Você pode sentir, se você não tiver uma boa hidratação, tontura ou visão turva, ou então até um nível, se você não tiver, né, um nível adequado de carboidrato, né, de glicogênio. Tontura ou visão turva, que pode ser uma possível hipoglicemia, que é a queda da glicose do açúcar do seu sangue. Sede intensa, quer dizer que tem uma desidratação instalada já no seu corpo, porque quando nós sentimos sede, o corpo já está desidratado. Então, é preciso beber sem a gente sentir sede. Fadiga desproporcional ao esforço. Você sabe que não precisava estar daquele jeito, acabado, só com aquele esforço. Mas você ficou. Então, isso quer dizer, é um sinal de que você não está bem. Sua alimentação, seu pré-treino não foi legal. Então, não vão malhar assim. Não vão treinar dessa forma. Câimbras musculares, que é uma possível depressão eletrolítica. Então, vão repor, né? Tem água mineral, gente, que é tão mais barato, tão fácil da gente conseguir, né? Tem uns cocos em casa, eu sei que tem os industrializados, mas eles nem têm sabor. Então, tem um coco em casa, tirem na hora, levem para o treino. Nossa, se vocês soubessem o tanto de benefício que traz.
O consumo de bebidas esportivas durante treinos intensos de Krav Maga deve ser individualizado, considerando tolerância gástrica e preferências pessoais. Vai que você não gosta, né, de água de coco. Aí você pode ver um outro tipo de um Gatorade, um outro tipo de líquido. Agora vamos falar da dieta pós-treino. Quais são os objetivos da dieta pós-treino? A reposição de glicogênio. Então, eu vou restaurar as reservas depletadas de glicogênio muscular e hepático através da ingestão de carboidratos. Vou fazer o quê? Preciso ter síntese proteica depois do meu treino. Então, vou fornecer aminoácidos para reparar as microlesões musculares e promover as adaptações estruturais. E priorizando as proteínas de alto valor biológico, que é aquelas que vêm do reino animal, que seria através do leite, dos ovos e das carnes. Controle inflamatório é um dos objetivos também para modular a resposta inflamatória causada no pós-exercício. Reidratação para manter o equilíbrio hídrico e eletrolítico. E balanço hormonal para poder otimizar o ambiente hormonal para favorecer os processos anabólicos, reduzindo hormônios catabólicos, como o cortisol, né? Porque o corpo já ficou meio estressado com o treino. Então, para esse cortisol cair, eu vou fazer o quê? Vou fazer todas essas estratégias para no final aqui eu ter um balanço hormonal adequado, um ambiente hormonal de fabricação adequado para favorecer os processos anabólicos, que são os processos de síntese, são os processos de crescimento, de formação. E as recomendações no pós-treino, vamos falar aqui da janela de oportunidade metabólica. Por isso que é importante o pós-treino, porque fica uma janela de oportunidade até 2 horas após o treino. O que significa isso? Que é o período que representa maior sensibilidade, sabe? A maior sensibilidade à insulina. E isso vai favorecer a maior capacidade de síntese de glicogênio para repor as reservas, para o seu corpo não precisar ficar atrás de energia através das proteínas. Então, ele vai metabolizar o glicogênio para poder fazer a estabilidade e conseguir dar um repouso para o músculo se desenvolver melhor. Recomendações práticas para fazer esse pós-treino: consumir de 1 a 1,2 grama por quilo de carboidratos nas 2 horas pós-treino, para maximizar a reposição do glicogênio. Ingerir de 20 a 40 gramas de proteína de alto valor biológico, rica em leucina, para estimular a síntese proteica muscular. Repor líquidos na proporção de 150% do peso perdido durante o treino. E incluir eletrólitos, especialmente o sódio, na reidratação após treinos com sudorese intensa. Então, vejam só, eu tenho essas recomendações aqui, vocês veem que é bem parecidas com as recomendações do pré-treino, tá? São bem parecidas, o motivo é quase o mesmo. Mas a gente não pode deixar de pensar nos detalhes. Aqui eu preciso mais de proteína, lá eu preciso um pouco mais de carboidrato e nem sempre precisa entrar a proteína, ok? Vou deixar aqui também a receita de uma bebida eletrolítica. Eu falei que tem água de coco, tem um Gatorade, tem um Reidrate, Hidramais, vende alguns sachês nas farmácias, mas existe uma receitinha caseira que vocês podem estar fazendo, gente, que é 500 ml de água, mais um suco de um limão, mais uma colher de chá de mel ou açúcar mascavo, mais uma pitada de sal marinho ou sal rosa. Pronto, está feita a bebida de vocês, de maneira prática e eficiente. Eu vou deixar aqui para vocês exemplos também de refeição pós-treino. Vamos falar aqui de uma refeição completa. Essa aqui vocês podem estar utilizando como pós-treino. Então, se vocês fazem o treino à noite, poderia ser o jantar. Então, o jantar já poderia servir de pós-treino. Não precisaria vocês consumirem nada meia hora
depois, até meia hora, até 40 minutos. Dá tempo de chegar em casa, tomar um banho e fazer essa refeição que já vai servir de pós-treino, porque ela vai conter 45 gramas de carboidrato, 35 gramas de proteína e 12 gramas de gordura. Nela vai ter arroz integral numa quantidade de uma xícara de chá, mais o frango grelhado, 150 gramas, os legumes salteados ou refogados ou cozidos, mais uma colher de azeite de oliva extra virgem. No caso dos legumes, vocês podem estar colocando uma quantidade mais ou menos também de uma xícara de chá. Opção rápida de pós-treino. Nós temos também o iogurte grego, 200 gramas, mais mel, uma colher de sopa, mais frutas vermelhas, como morango, uma xícara de chá. Nessa refeição rápida, nós teríamos 30 gramas de carboidratos, 20 gramas de proteínas e 5 gramas de gorduras. E vou deixar uma opção também de shake pós-treino, feito com whey, que poderíamos utilizar o whey protein de 30 gramas, geralmente é um scoop, mais banana, mais uma unidade de banana, né? No caso, poderia ser a banana prata. Ela é ótima para esse objetivo. Mais a pasta de amendoim, uma colher de chá, que é aquela colher de chá, aquela colher que a gente costuma adoçar o cafezinho, mexer. Mais o leite, 200 ml, tá bom? Nessa refeição, a gente vai ter 35 gramas de carboidrato, 30 gramas de proteína e 7 gramas de gordura. Então, uma quantidade maravilhosa aí, uma proporção ótima de carboidrato, proteína e gordura. E essas opções, gente, vai fornecer a combinação ideal de macronutrientes de diferentes índices glicêmicos e proteínas completas, para que a gente otimize a recuperação após treinos intensos de Krav Maga. Podemos também fazer ajustes de acordo com o objetivo. Se o objetivo é ganho de massa versus redução de gordura. Por exemplo, para ganho de massa muscular, eu tenho que ter um superávit calórico. Eu tenho que acrescentar ao meu dia 300 a 500 calorias. Isso eu vou ter proporção de proteínas a 2 a 2,2 gramas por quilo de peso dia. Carboidrato, vou ter que calcular para essa pessoa 6 a 8 gramas por quilo por dia. Gordura, 1 a 1,2 grama por quilo de peso ao dia, né? Por dia. Recomenda-se distribuir a proteína em 4 a 5 refeições diárias, com ênfase no período pós-treino e antes de dormir, para maximizar a síntese proteica. Então, eu tenho aí, para o ganho de peso, essas opções. Para manter, para o ganho de massa, né? Para manter, não quero nem perder, né? Não quero nem ganhar massa, mas também não quero reduzir gordura. Eu quero só manter ali minha performance. Eu vou fazer um equilíbrio calórico, quer dizer, a minha ingestão em calorias, né? Falando, minha ingestão alimentar, ela tem que ser igual ao meu gasto calórico. Para isso, para eu fazer essa manutenção, eu vou fazer um cálculo de proteína de 1,6 a 1,8 gramas por quilo de peso dia, carboidrato 5 a 6 gramas por quilo de peso ao dia e gordura 0,8 a 1 grama por quilo de peso ao dia. O foco em qualidade nutricional e time adequado para otimizar o desempenho e recuperação, sem alterações na composição corporal. E para reduzir gordura, a estratégia é outra. Eu quero fazer Krav Maga, mas eu também quero perder peso. Então, eu vou ter que ter um déficit calórico moderado de 300 a 500 calorias por dia em relação ao que eu já consumo habitualmente. Então, o nutricionista atende aquela pessoa, ela vai dizer o que ela costuma comer, a gente calcula a quantidade de calorias que aquela pessoa ingere, em média, ao dia, e a gente reduz 300 a 500 calorias. As proteínas, eu vou calcular de 2 a 2,4 por quilo de peso dia. Carboidrato, 3 a 5 de carboidrato por quilo de peso ao dia. E gordura, 0,8 a 1 grama por quilo de peso ao dia.
Tudo com o seu objetivo direitinho. Então, eu coloco proteína aumentada para preservar a massa muscular, eu coloco carboidrato reduzido para manter o mínimo para o treino e coloco gordura adequada para a função hormonal. Olha que perfeito esse equilíbrio. E a suplementação? Quando indicar? Existem alguns critérios para a gente suplementar e um deles só deve ser quando você já fez a otimização da sua dieta convencional, quando você já fez a sua distribuição macronutricional, né, de micronutrientes, quando você já está com sua dieta balanceada. Aí é que você pode pensar numa suplementação, conversar com o seu nutricionista para saber se é necessário, se ainda é preciso, o que você está sentindo, tá? A suplementação, ela deve ser vista como um complemento a uma dieta bem planejada. Então, é um complemento à sua dieta que já está saudável. Eu só vou fazer mais um reforço, um complemento. Nunca pode ser usado como substituto aos alimentos. Porque quando a gente suplementa um, dois, três nutrientes. Já o alimento não. Um alimento ele pode conter diversos nutrientes diferentes. Para praticantes de Krav Maga, apenas alguns suplementos apresentam evidências consistentes de benefício para o desempenho e recuperação, que é o caso da proteína em pó, da creatina monoidratada e das bebidas esportivas. Por exemplo, a proteína em pó é indicada quando a ingestão proteica através dos alimentos é insuficiente. Ela é útil especialmente no pós-treino, pela praticidade e rápida absorção, ou antes de dormir, para liberação lenta da caseína. E aí eu tenho também uma outra visão que eu não tenho tempo para fazer esse pré-treino. Aí eu posso estar usando a proteína em pó também, junto com o carboidrato. Eu posso ter um whey hidrolisado, um whey concentrado e utilizar 30 minutos antes. Seria uma outra opção. A creatina monoidratada, ela pode beneficiar movimentos explosivos no Krav Maga. A dose é de 3 a 5 gramas. A gente inicia com 3 gramas. Os scoops geralmente vêm de 1,5 gramas. Então, não é indiscriminadamente. Não são 3, 4, não. Ah, eu vou colocar mais porque vai me dar mais energia, vai me dar mais. Não é assim. Aí você vai sobrecarregar os seus rins. E outra coisa, a creatina monoidratada você pode usar em qualquer horário do seu dia. Misturado com água, misturado com suco, não tem problema. Colocar ela junto com o whey, não tem problema, tá? Contanto que você faça na quantidade adequada. A gente começa com 3 gramas, vai evoluindo para 5 gramas por dia. Bebidas esportivas, elas são justificadas apenas em treinos maiores que 60 minutos. Se você não faz esses treinos maiores que 60 minutos, então não tem necessidade. Vai beber na água normal, aquela quantidade que a gente colocou no pré, no durante e pós-treino, que tá tudo certo. E aqui eu botei para vocês exemplos práticos de planejamento diário. Coloquei aqui agora o dia inteiro, para vocês terem uma noção. Se imaginem aí fazendo e vejam se dá certo. Café da manhã, mais ou menos às 7 horas da manhã. Omelete com 3 ovos, com espinafre, queijo. Ah, Nádia, não é meu hábito. Gente, vamos mudar também os nossos hábitos. Vejam aí como é que estão os hábitos de vocês. Será que eles não precisam de nenhuma mudança? Será que a refeição de vocês tá colorida, tá balanceada, tá boa? Aproveita a disciplina para dar aquela, sabe, aquela animada para mudar, para fazer diferente, para vocês sentirem. Na hora que a gente muda a alimentação, vejamos, nossa, eu como muito fast food, eu como besteira, eu não me alimento no horário. Na hora que você muda, seu corpo já te fala, ei, tô adorando. Nossa, ele já te manda benefícios. Você já sente diferença. Você não passa 3 meses fazendo para sentir, não. Você já sente automático a diferença quando você passa a se alimentar melhor. Então aproveita a disciplina, para pensar, para melhorar. Você só tem a ganhar. Mais longevidade. Vamos esquecer aqui um pouquinho a questão do treino. Só de ganhar longevidade não já tá bom, não?
Só de melhorar os aspectos externos do seu corpo não tá bom, não? E ainda por cima, que tudo começa aqui dentro, você alimentando as suas células, seu sangue, seu organismo, seus órgãos, não tá bom, não? Imagina para o treino que você faz intenso, onde preciso, colocar a cabeça para funcionar ali, ter respostas rápidas, pensamentos rápidos. Tudo isso a nutrição saudável, a alimentação saudável vai te proporcionar. Vamos continuar aqui. Mais 2 fatias de pão integral, mais uma fruta, certo? E aqui vai conter 40 gramas de proteína, 45 gramas de carboidrato, 20 gramas de gordura. Poderia ser beiju? Poderia. Coloca um pouquinho de linhaça no teu beiju, de chia no beiju. Farelo de aveia também é muito bom, ou a própria aveia em flocos, não tem problema nenhum, tá? Pode estar colocando esses alimentos aí para poder melhorar a qualidade desse carboidrato, que é a tapioca, que a tapioca não tem fibra, então eu coloco fibra para melhorar o valor nutricional, diminuir o índice glicêmico da tapioca. Pode ser cuscuz também, não tem problema. Depois eu tenho aqui mais ou menos às 10 horas um lanche da manhã, que poderia ser um iogurte natural de 200 gramas. Ah, iogurte natural é ruim. Tá, pois bota granola um pouquinho, 30 gramas. Bota uma colherzinha de mel, não tem problema. Aqui eu vou ter 15 gramas de proteína, 30 gramas de carboidratos, 5 gramas de gordura. Gostou? Vamos almoçar? Mais ou menos 13 horas. Arroz integral, 1 xícara de chá. Mais o feijão, meia xícara de chá. Mais peito de frango, 150 gramas. Mais os legumes, à vontade. As verduras cruas, à vontade. Mais uma colher de azeite. Essa colher de sopa, que é aquela colher bem tradicional, né? Aquela geralmente algumas pessoas comem. Uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Ok? Nessa refeição eu vou ter 40 gramas de proteína, 60 gramas de carboidrato, 15 gramas de gordura. Nádia, como é que eu vou medir esse peito de frango? Gente, tem umas balancinhas de R$ 29,90. Vende na Shopee. Vende nas lojas de produtos de casa, né? De utilidade para casa. É baratinho, compra. Depois você se adapta. Depois, só de olhômetro, você já sabe o que é 100 gramas. Você já sabe o que é 150 gramas. Você já pode pedir para alguém na sua casa ou você mesmo providenciar os cortes, né? Do frango ou da carne vermelha nessas proporções. Então, para um tempinho para organizar. A gente organiza tanta coisa na nossa vida. Por que não organiza também a alimentação saudável? O lanche pré-treino, mais ou menos às 16 horas. Banana, unidade, mais a pasta de amendoim, uma colher de sopa, mais torrada integral, 2 fatias. Nessa refeição de pré-treino eu vou ter 8 gramas de proteína, 40 gramas de carboidrato, você viu? Vocês estão vendo aí a proporção? Bem menor agora de proteína. E eu vou ter mais carboidrato e 10 gramas de gordura. Treino de Pro Krav Maga, mais ou menos às 18. Água durante todo o treino, 500 a 600 ml. Treinei mais de 1 hora, pode entrar uma bebida esportiva, uma bebida eletrolítica, tá? Com eletrólitos. O que é que eu vou jantar depois disso? Depois que eu chegar, o meu jantar já pode ser o pós-treino, batata doce, 200 gramas, ou até mesmo poderia ser o arroz, o filé de peixe, para eu ter uma gordura boa, é leve, é fácil de digestão, 150 gramas, mas poderia também ser o frango, não tem problema, uma carne moída, brócolis e uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Nessa refeição eu vou ter 35 gramas de carboidrato, 35 gramas de proteína, 50 gramas de carboidrato e 12 gramas de gordura. Gostaram desse exemplo? Será que dá para a gente fazer? Não tá muito difícil, não. Vocês veem que é comida de verdade, gente. Comida de verdade. Outros exemplos de planos alimentares para um dia de treino intenso. Aqui eu coloquei sugestões de café da manhã, de lanche, de almoço, de pré-treino, de pós-treino e jantar também. Para dia de recuperação, sabe? Aqui você fez aquele dia intenso. Pode ser até um dia de prova, né? Vocês têm as provas aí de troca de faixa e tal. Nesse dia intenso, tá aqui
coloquei ótimas sugestões para vocês. E no dia seguinte, na recuperação, já começa ali, café da manhã de novo, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia. Tá? Então, vocês depois vão dar uma lida com calma nesses exemplos e procurar seguir para vocês ter bons rendimentos. Mas existem muitos mitos, vocês já devem ter ouvido falar vários deles. Vários deles. Como treinar em jejum otimiza a queima de gordura. Outro, a janela anabólica pós-treino só dura 30 minutos. Não adianta mais nada consumir proteína depois de 30 minutos. É mito. Proteína em excesso é sempre benéfica. Não, tudo tem sua quantidade certa. É por quilo de peso, não é à vontade. Entenderam? A gente já aprendeu isso. Então, não liguem, isso aí é balela. Preste atenção, aqui é a ciência. Qual é a realidade em relação ao primeiro mito, que treinar em jejum otimiza a queima? Segundo Krause, embora o treinamento em jejum possa aumentar a oxidação de gordura durante o exercício, isso não se traduz necessariamente em maior perda de gordura ao longo do tempo. Para o Krav Maga, técnica aqui de alta intensidade, o treino em jejum pode comprometer o desempenho e aumentar o risco de lesões. O segundo mito sobre a janela anabólica, né? McArdle fala que os estudos demonstraram que a sensibilidade aumentada à insulina e a síntese proteica elevada persistem por até 24 horas após o treino, com pico nas primeiras 2 horas. Então, a ingestão imediata é preferível, mas não é obrigatória. Você pode fazer até 2 horas após o treino. E por último, sobre a proteína em excesso, né? Que é sempre benéfica. Não. Krause aponta que a ingestão acima de 2,2 gramas por quilo de peso ao dia raramente trazem benefícios adicionais e podem sobrecarregar os rins em pessoas predispostas, além de deslocar outros nutrientes importantes na dieta. Tá bom? Então, não vamos acreditar em tudo. Vão atrás de estudo científico, de base científica, vão atrás de profissionais. E chegando ao final do nosso módulo, que espero que vocês tenham gostado, vamos agora recapitular um pouquinho, tá? Vamos fazer nossas conclusões. Individualização é a chave. Então, o que serve para um, nem sempre vai servir para o outro. Lembra que os cálculos é feito por quilo de peso dia? Pois é. De acordo com a intensidade do treino de cada um, tem gente que falta mais do que os outros, então não dá para ter a mesma dieta. Não dá para fazer as mesmas coisas. E os princípios fundamentais, a nutrição, o que requer, né? O que fala os princípios, quais são os princípios fundamentais para a gente nesse momento? A nutrição ideal para praticantes de Krav Maga deve ser baseada em evidências científicas, como eu já falei, mas adaptadas às características de cada pessoa. Nível de treinamento e adaptação metabólica, objetivos específicos em relação à performance e composição corporal, rotina diária e horários de treinos, preferências alimentares e tolerância digestiva e resposta individual a diferentes estratégias nutricionais. Benefícios da nutrição otimizada: 30% aumento no desempenho, 40% de redução no risco de lesões e 25% melhora da composição corporal. Eu aumento a minha massa magra, diminuo minha percentual de gordura. Então, melhoro minha composição do corpo. O monitoramento contínuo e os ajustes baseados em resultados são essenciais para otimizar a estratégia nutricional ao longo do tempo. Espero que tenham gostado da disciplina. Qualquer dúvida, me mandem, não fiquem com dúvida, que eu terei um prazer de respondê-los. E o melhor desempenho nasce da combinação entre a alimentação estratégica, treino inteligente e escolhas conscientes. Tchauzinho e até logo!